Fala galera! Voltando aqui para a gente terminar a correção da nossa folha de exercício sobre urbanização, folha referente à nossa aula número 6. Simbora? Vamos do exercício 19 ao 36 agora. Então se liga aí. Questão 19, questão do Enem de 2013. Diz ela: opa, melhor dizendo, vamos ao comando, né? Eu sugiro que vocês façam isso na prova do Enem, sobretudo que é uma prova muito longa. Não dá tempo de ler e reler o texto. Então a gente já vai no texto buscando o que o comando está nos introduzindo, né? A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo. Então já vamos ao texto pensando, né, o que ele fala sobre expansão das áreas periféricas, né? Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Hermínia Maricato, Brasil, cidades, alternativas para a crise urbana. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo. Ou seja, o que a questão quer saber é por que as periferias crescem, né? Opção A: crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Opção correta. Ou seja, as periferias crescem porque a cidade está crescendo e as pessoas precisam de lugar para morar, né? É o que o texto aqui em cima está dizendo, né? O movimento de construção das cidades necessário para o assentamento residencial dessa população. Então, se a população cresce, a gente precisa expandir a cidade. E a especulação imobiliária também leva ao crescimento da periferia, né? Terrenos que não estão sendo utilizados e passam então, né, ficam ali abandonados à espera de valorização, né? E aí essa especulação, eu fico na dúvida aqui na questão, se essa especulação está falando sobre especulações nos espaços de centro da cidade é, e, de alguma forma, espaços poderiam ser ocupados e eles não são ocupados porque eles estão sendo utilizados para especulação e, portanto, as pessoas precisam ir para a periferia, tanto quanto o crescimento das periferias leva à especulação imobiliária, né, nesses territórios, né, já que as pessoas estão demandando mais por terras por lá. Né? Por essas duas razões, a A está certa aqui. Mas vamos ver as outras também para eliminar. Direcionamento de maior fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Não, né? Se a gente está falando de um modelo de centro-periferia, o centro concentra os serviços, né? E não a periferia, né? As pessoas vão habitar na periferia, mas os serviços se concentram nas áreas centrais. Então, errada, né? C. Delimitação de áreas para a ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. O nosso processo, né, de periferização da cidade não é marcado por um amplo planejamento urbano. Então, quando a gente vai fazendo as listas, a gente já percebe certas tendências, né? E que a gente sabe dessas tendências também pelo estudo da própria história e da geografia urbana brasileira. Então, no caso, né, ela não é marcada pelo planejamento é, urbano, ela não é caracterizada por uma ampla qualidade de vida. Então, o crescimento, né, das periferias não ocorre de maneira organizada. Então, também errado. De implementação de políticas públicas que promovem moradia e o direito à cidade aos seus moradores. Também não. Como a gente viu, é pouco é, marcado, nesse processo, pouco marcado pelo planejamento, pouco marcado por políticas públicas, né, na construção de infraestrutura, na melhor distribuição de serviços públicos e também privados, né? Então, também é equivocada. E aí é curioso porque olha que a C e a D, de alguma forma, se você marcasse uma, você teria que considerar a outra correta também, né?
Então, ambas equivocadas. E a E, reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Isso seria o ideal, isso é o que a gente defende, mas, né, isso não é o que está acontecendo, isso não é a realidade, e nesse sentido também, né, não seria contrária à expansão da cidade para a periferia. Se isso fosse uma realidade, não haveria um crescimento tão grande das periferias, né? Então também equivocada. Resposta certa, letra A. Questão número 20, Enem de 2014. Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é. Então a gente vai tentar já olhar para o texto buscando esse processo socioespacial, né? Uma relação da sociedade que tem um vínculo muito forte com o espaço, né? Está marcado nesse espaço, na relação dele com a sociedade. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Remond, século XIX. Então, esse é o processo, não observou um processo de periferização, seu processo social. Qual é a consequência geográfica dele? Criação de condomínios fechados de moradia. Isso é um processo urbano? É. A gente falou isso na aula aqui. É um processo de autossegregação das elites. Mas, primeiro, o processo que está sendo explicado aqui no texto é um processo de gentrificação, né? As populações pobres sendo expulsas para regiões mais distantes dos centros, né? E, então, não é o caso aqui do que está sendo descrito. B. Decadência das áreas centrais de comércio popular. Também não, né? A gente está falando que certos bairros, eles concentram, né, esses serviços, concentram comércios. A população está sendo expulsa, mas isso não quer dizer que aquele bairro da onde ela está sendo expulsa, ele está se desvalorizando. Pelo contrário, ele está se valorizando. Então, não são bairros que estão entrando em decadência. Vou fazer um pequeno adendo aqui, relembrando a nossa aula. Aqui no Brasil, o processo de gentrificação, né, de expulsão da população mais pobre, leva ela à periferia. Mas existem casos, como nos Estados Unidos, onde ocorre um processo de suburbanização, onde a classe média vai morar nesse subúrbio. Então, o processo de gentrificação, a população pobre fica nos centros degradados. Mas no nosso caso, e o caso aqui como o texto está trazendo também, né, se a gente interpreta o texto bem, a gente vai ver que é um processo de gentrificação com a população pobre sendo expulsa à periferia. Perfeito? E aí, então, também não é o caso da B. C. Aceleração do processo conhecido como cercamento. Cercamento é o processo de cercamento dos campos, que está ligado à primeira revolução industrial, ao desenvolvimento do capitalismo. Não tem nada a ver com esse assunto, né? Então, não tem. Aqui a gente já está num ambiente onde existe a propriedade privada já muito bem consolidada. Ampliação. E os cercamentos, a gente está falando de campo, né? Então também não. Então, D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Perfeito, né? A população está sendo expulsa, né, para as regiões mais longe. O centro ainda concentra o emprego. Logo, o tempo de deslocamento dela entre a sua moradia e o emprego se torna maior. E aí temos duas opções, né? Temos que democratizar o espaço urbano, as habitações, buscando, né, tentar manter esse trabalhador próximo ao seu centro de emprego. E outra política muito importante é descentralizar os polos de emprego, né? Levar ele mais próximo também à periferia, né? Centros de... E aí é importante o poder público, né, desenvolvendo, né, polos de comércio, polos de serviços em outras regiões da cidade, buscando descentralizá-los. Também resolve um pouco a questão do amplo, né, e longo deslocamento da população. Mas, bom, nosso contexto é letra D, já que não temos um espaço urbano muito descentralizado. Só preliminar, contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. Não.
né? Esse processo leva à ampliação de espaços sem infraestrutura satisfatória, né? A gente está falando de um processo muito marcado pela falta de planejamento urbano, pelo baixo investimento em infraestrutura comparado ao que seria necessário. Então também não é a contenção, mas, né, o texto não está falando disso. Se o texto indicasse isso, tudo bem, mas o texto não está indicando isso e a gente sabe que também não é a realidade. Então, resolvida a questão, letra certa aqui é D. Questão número 21, Enem de 2014. Né? Temos um mapa aí, vamos tentar interpretar o mapa para conseguir responder a questão. O que a gente tem que fazer primeiro, né? Título: Região Metropolitana de Belo Horizonte. Aqui está Belo Horizonte e outras cidades, né, que mantêm uma relação de dependência a ela, né, uma relação onde pessoas habitam nesses outros municípios e trabalham em Belo Horizonte, dependem de serviços que estão concentrados em Belo Horizonte. E, né, então a gente tem a região metropolitana de Belo Horizonte. Saldo de deslocamentos: menos 75 mil a menos 31 mil, menos 31 mil a 0, 0 a 19 mil, 19 mil a 293 mil. Opa, me desculpa, aqui, ó. Então essas são as cores. O fluxo de pessoas, né, diários. Então quanto maior a seta, maior o fluxo também. Tem uma nota importante a gente ver, né? O saldo considera apenas pessoas que se deslocavam para o trabalho e retornavam para os seus municípios. Então, é uma questão apenas de deslocamentos para o trabalho. O que a gente observa é exatamente isso, né? Um grande deslocamento, né, desses municípios para Belo Horizonte. Um pouco de Belo Horizonte para Contagem, um pouco de Belo Horizonte para Betim, mas não no mesmo patamar do que dessas cidades para Belo Horizonte. Vamos lá. A fuga de áreas degradadas, né? Uma população então estaria buscando, às vezes, habitar mais longe, fugindo, né, de regiões mais degradadas, que passaram por uma desvalorização. Isso pode ser um pouco, mas é muito pouco, né? Belo Horizonte ainda concentra. Quais são os maiores fluxos aqui? São dessas regiões periféricas, desses municípios periféricos para Belo Horizonte, né? Então isso ainda não é significativo no fluxo geral que a gente está observando. B. Inversão da hierarquia urbana também errado, porque, novamente, né, Belo Horizonte ainda continua recebendo grande parcela da população das cidades vizinhas para trabalharem em Belo Horizonte e voltarem para as suas residências nesses outros municípios. Então também errado. Busca por amenidades ambientais, acho que também traz um pouco essa ideia, né, de deslocamento em direção a esses, né, municípios exteriores, muito parecido com o processo que eu falei que aconteceu nos Estados Unidos, de uma classe média indo morar em regiões mais afastadas em busca de melhor qualidade de vida, mas o que o mapa está indicando é que isso ainda não é considerado, né, não tão considerável quanto o deslocamento para BH durante o dia para trabalhar e o retorno. Então, essas três, né, pelas mesmas razões, estão erradas. D. Conurbação entre municípios contíguos. Perfeito. Né? Como a gente já falou nas questões anteriores, a conurbação é esse processo onde, né, diferentes municípios formam uma grande região metropolitana, sobretudo, né, por esse movimento pendular, onde as pessoas saem de suas residências para trabalhar na região central em outro município e retornam para suas residências. E aí, conurbação, a ideia do né, em conjunto, uma urbanização que acaba unificando diferentes municípios, diferentes cidades. Vamos só eliminar desconcentração dos investimentos produtivos. Também não. Se houvesse desconcentração dos investimentos, BH não receberia tanto fluxo quanto está recebendo aqui, né? Então, e aí fica a ideia que se você considera isso, você teria que considerar
A E correta. Se você considera a E correta, você também teria que considerar talvez a B, a A, né? E o fluxo não está indicando isso, isso é o principal. A gente tem que ler bem o mapa aqui, tá bem? Então, simbora para 22, questão do Enem de 2014. Aí uma questão boa, né, da gente já ir para o comando, que é um comando curto, e vai pedir a compreensão do texto, né? A relação entre transporte e urbanização é explicada no texto pelo... Aí você já marca aqui, ó, relação, transporte, urbanização. Só dá um risco enquanto você está fazendo. Se você está no celular, tudo bem, é difícil, mas na prova você vai poder fazer isso, então faça isso, que fica mais fácil para visualizar o que você precisa. A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. A relação entre transporte e urbanização é explicada no texto pela retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Isso está sendo falado no texto? Não. Porque transporte de massa não é apenas transporte sobre trilhos. Se assim fosse, tudo bem. O que o texto está falando é que o transporte coletivo saiu dos trilhos e foi para outro sistema. Né? E a resposta correta está ligada a isso. O Brasil adotou, ao longo do século XX, um sistema rodoviarista, marcado pelo automóvel, pela moto, pelo carro, pelo ônibus, pelo caminhão. Né? Por isso ele saiu dos trilhos. E a gente até viu o desenvolvimento, né, do metrô, como ele ficou muito estagnado, né, na cidade do Rio de Janeiro, numa questão da UERJ ali anteriormente. Então é equivocado. B. Demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana. Não. Olha o que ele diz: o transporte coletivo saiu dos trilhos, mas não quer dizer que não haja mais transporte coletivo. Né? Esse é o ponto. Né? Então também equivocado. C. Presença hegemônica do transporte alternativo localizado nas periferias das cidades. O texto não está falando sobre isso. Isso é uma realidade? Em geral é. Vans, combis, né, e outros meios de transporte alternativo, né, que a gente chama, existe. Mas o texto não está falando isso e a gente não tem nem como garantir se isso de fato é hegemônico ou não. A gente vai ter que ver caso a caso. Em certos lugares o transporte, né, alternativo pode ser hegemônico, outros não. Depende da infraestrutura de transportes do lugar. D. Aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a construção do transporte metroviário. Essa não é a razão que está sendo expressa no texto para a saída do modelo por transportes nos trilhos para modelo por transportes sobre rodas em automóveis. Né? Se o texto indicasse isso, tudo bem. O Enem ele é muita interpretação de texto, né? Percebam. Então também errada. Né? O texto não fala sobre isso. Agora sim o texto fala. Ó. Predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Sim. Isso tem um começo muito forte com Juscelino Kubitschek, lá nos anos 50, e permanece, né, nos outros governos. Foi uma estratégia curiosa, né? Uma estratégia de transporte público associada a uma estratégia de desenvolvimento econômico. Né? Ao atrair essas grandes multinacionais automobilísticas, né, desenvolveu-se uma planta industrial desse setor robusto no país, gerando empregos. Né? Então, é a realidade. A gente tem que levar em conta que, em termos de sustentabilidade, é um transporte, né, pior. Né? O transporte metroviário ele tem muito menos danos ao meio ambiente. Em termos de manutenção, é muito mais caro. Enquanto o metroviário, a implementação é mais cara, a manutenção é mais barata. Em terceiro lugar, o grande transporte de massa é o metrô, são os trens, né? Porque eles carregam muito mais gente do que os ônibus conseguem carregar. Mas isso foi uma opção de Estado, né? Que perpassou diferentes governos. Resposta correta é: pode interpretar o texto junto a um pouco, né, ao que a gente tem de conhecimento da história urbana e da história de desenvolvimento do Brasil. 23, novamente vamos fazer aquele esquema
do comando, no contexto atual das múltiplas territorializações, apontada no fragmento, a formação de enclaves fortificados no espaço urbano é resultado da. O que eu faria aqui? Múltiplas territorializações, formação de enclaves fortificados e resultado. Aí vamos ver se o texto ajuda ou não. O enclave supõe a presença de muros sociais internos que separam e distanciam populações e grupos de um mesmo lugar. Tais muros revelam as grandes contradições e discrepâncias presentes nas cidades brasileiras. É aqui que o território merece ser considerado um novo elemento nas políticas públicas, enquanto um sujeito catalisador de potências no processo de refundação do social. Não é um texto muito simples, né? Para vocês verem por que eu trago tanto texto para as aulas, né? Porque o Enem nem sempre tem textos fáceis de compreensões, mas um texto bom para a questão, porque ele explica o que é o enclave, né? No contexto atual das múltiplas territorializações apontadas no fragmento, a formação de enclaves fortificados no espaço urbano é resultado da opção A, autossegregação elitista em prol da garantia de segurança. Resposta correta. E aqui isso está explicado onde? Nesse trecho aqui do texto. Ó. Até aqui. Né? Essas duas frases são bem importantes. O enclave supõe a presença de muros sociais internos que separam e distanciam populações e grupos de um mesmo lugar. Tais muros revelam as grandes contradições e discrepâncias presentes nas cidades brasileiras. Muros sociais, ou seja, não são muros físicos, às vezes pode ter, mas o principal são muros marcados por diferenças de classe e questões raciais, outros elementos que apartam a nossa sociedade, que criam desigualdades, que criam espaços de privilégio, espaços de opressão. Então, a resposta correta é a autossegregação, esse processo onde a elite vai criando condomínios, né, passa a viver, né, seu momento de lazer em espaços fechados, em clubes, em shopping centers, né, poucos circulam pela cidade, pega o seu carro, não utiliza o transporte público, né? Então, isso é autossegregação. Falamos disso em aula também. Vamos eliminar as outras. Segmentação social das políticas públicas por níveis de carência. Complicada essa frase. Segmentação de políticas públicas por níveis de carência. Isso seria bom, né? Então, calma aí. O que é níveis? Um espaço tá, né? Ele é carente em determinado tipo de serviço de saúde, de educação, de lazer. É ideal que uma política pública vá priorizar esse espaço, o espaço que mais precisa. Em primeiro lugar, isso não é o que observamos, então os bairros mais privilegiados são onde os interesses, né, são mais rapidamente atendidos, os interesses dos moradores daquele local. Então, queima uma luz rapidamente, esse problema é resolvido, um buraco, esse problema é resolvido. Então, isso não acontece de fato. E, né, se acontecesse, iria contradizer o que o texto está falando, né, que é a formação de um espaço de desigualdade. Né? Isso aqui é uma política por maior igualdade urbana. Então, também errado. C. Influência de grupos políticos globais em rede no cotidiano urbano. Isso existe? Existe. Né? Como a gente pensa uma cidade, né? Cidades globais têm potencialidade de influenciar áreas, regiões em outros lugares do mundo. Então, não apenas em cidades globais, o que é vivido em grande parte das cidades tem, em parte, é fruto, né, de pressões que vão além, né, de grupos organizados nacionalmente, grupos internacionais. Mas isso não é o que o texto está trazendo. Isso é importantíssimo. Outra questão de interpretação de texto, né? D. Ampliação dos territórios móveis nas áreas residenciais tradicionais. Eu não sei o que ele está querendo trazer, essa ideia, o que ele está querendo trazer com territórios móveis. Mas eu não diria, né? Porque me parece que os muros sociais, eles trazem uma ideia de uma fixação dessa desigualdade no espaço.
né? E não de uma grande mobilidade, né? De ocupações e de vivências na cidade. Não, uma cidade que cada vez mais se torna desigual, cada vez mais se divide, cada vez mais tem a elite se auto-segregando, então não diria territórios móveis, né? Também eliminaria por isso. É necessidade de população em associar espacialmente trabalho e moradia. Isso também não é a razão para, né, a formação de enclaves fortificados. Né? Não, né, então eu cortaria por isso. Né? Associar trabalho e moradia, isso realmente acontece. As pessoas vão tentar, podendo, né, habitar perto do seu trabalho. Mas isso não é razão para a gente ter um espaço que é extremamente desigual, né? Tipo, não tem a ver. A questão quer saber isso. Então, outra questão, ó. Formação de enclaves fortificados é resultado da. Quando você marcar aqui, relê um pouco a frase aqui, ó. A formação de enclaves fortificados urbanos é resultado da autossegregação elitista em prol da garantia de segurança. Faz sentido. Diferente do que se a gente fizesse aqui, se você acabou marcando relê aqui comigo. A formação de enclaves fortificados no espaço urbano é resultado da necessidade da população em associar espacialmente trabalho e moradia. Não é essa a razão, né, de termos espaços extremamente elitizados e fechados, privados, né? Perfeito? Questão 24, Enem de 2015. Título do gráfico: População residente por situação do domicílio Brasil 1940-2000. 1940, 12 milhões, quase 13 milhões de habitantes vivendo na área urbana, mais de 28 milhões na área rural. Essa prevalência do rural, ela perdura até os anos 70, quando, né, o urbano passa a ter uma população maior. Vimos esse gráfico também na aula. E aí a discrepância só vai aumentando. Então a gente observa aqui pelo gráfico o processo de urbanização, né? Pessoas deixando de viver num ambiente rural para viver em um ambiente urbano. O processo indicado no gráfico demonstra um aumento significativo da população urbana em relação à população rural no Brasil. Esse fenômeno pode ser explicado pela opção A, atração de mão de obra pelo setor produtivo concentrado nas áreas urbanas. Perfeito, né? Grande parte do setor produtivo, isso a gente viu em todas as aulas do capitalismo, né? Todo esse primeiro bloco introdutório, né? O cercamento dos campos, o desenvolvimento da concentração da indústria na cidade, né? A concentração de serviços do comércio nas cidades, é, cria uma relação campo-cidade, onde o campo se especializa na produção de bens primários, que emprega a gente, mas emprega numa proporção muito menor do que a indústria, o comércio e serviços. Então, né, essa saída do mundo rural para o mundo urbano ocorre pela busca por emprego. Se o campo fosse melhor dividido, se tivéssemos uma reforma agrária mais robusta, isso não seria tão necessário, mas também seria um processo que a gente observaria, talvez não de maneira tão radical, tão rápida, tão intenso, mas também observaríamos, porque mesmo com a reforma agrária, a cidade iria atrair, né, uma mão de obra excedente do campo. Sem a reforma agrária, ia atrai muito mais, né? B. Então a resposta certa é A, mas vamos ver os outros. Manutenção da instabilidade climática nas áreas rurais. Esse não é o motivo do êxodo rural, né? Não temos como garantir instabilidade climática para todas as regiões. Então essa aqui é para quem associou, né, a saída, né, do rural para o urbano, né, fugindo da seca. Mas essa não é a única razão. A seca não predomina no campo inteiro. Temos muitas pessoas que, em termos climáticos, poderiam ainda estar no campo, só não têm acesso a essa terra, ou não têm acesso a oportunidades de empregos nesse campo, né? Mas em termos climáticos, lá tem todas as condições propícias para a pessoa continuar lá.
Então, equivocada. Essa aqui acaba, né, sendo uma pegadinha pela generalização do contexto da seca, né, no semiárido nordestino. C. Concentração da oferta de ensino nas áreas urbanas. O êxodo rural não foi provocado pela busca por melhores qualidades de ensino, né? Acontece com, né, as pessoas indo pro urbano uma maior escolaridade dessa população, é verdade, né? Até porque durante muito tempo, né, até hoje acontece um pouco, mas a gente já teve uma melhoria do acesso à educação no campo, considerável, sobretudo desde a Constituição de 89. Mas isso acontece, é uma consequência, né? Mas não é a razão. D. Inclusão da população das áreas urbanas em programas assistenciais. Também não é a razão. Isso acontece tanto no campo quanto na cidade, a inclusão de pessoas em programas, né, assistenciais do governo, tipo um Bolsa Família. Então também não é a razão. É redução dos subsídios para os setores da economia localizados nas áreas rurais. Não tem, né, na nossa história, né, do Brasil, essa transição não é porque o campo recebia muitos subsídios e incentivos para a produção e ele deixa de receber esses subsídios, né? Sempre foram muito poucos. Se a gente pensar até que tem um crescimento, né, nas últimas décadas de apoio ao setor rural, pequeno produtor, ao sem terra, não é o motivo, então, também. O motivo é porque grande parte do setor produtivo está nas cidades. Questão 25, Enem de 2016. Aí vamos também já ao comando. Uma política governamental que contribui para viabilizar a função social das cidades nos moldes indicados no texto é. Então já marca aqui, ó, função social da cidade, política governamental. Vamos ver. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. Quinto Júnior. Nova legislação urbana. Um artigo, ó, estudos avançados. Número 47, a gente identifica que é um artigo científico acadêmico. Opção A. Qual é a política governamental que contribui para viabilizar a função social, né, da cidade? Qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. Perfeito, resposta correta. E aí a chave está aqui, ó, né? Olha aqui comigo. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto de uma regulação social, isto é, a cidade deve contemplar a todos os seus moradores, e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. Então, o poder público deve agir nesse espaço para garantir que todos tenham acesso a serviços de qualidade, e não apenas àqueles que têm, né, a capacidade de pagar por eles, né? Então, essa A contempla muito bem essa opção. Vamos às outras aqui? Só para eliminá-las. B. Implementação de centros comerciais em eixos rodoviários. Não, isso não garante uma função social, não tem nada a ver. C. Proibição de construções residenciais em regiões íngremes. Isso também não é para. Isso não tem nada a ver com esse trecho aqui que é para falar. O poder público deve vir atuar, né, em prol de garantir serviços a todos e não apenas aqueles que podem pagar. Essa é a frase central, isso é a função social da cidade. Então, também não tem nada a ver com proibição de construções residenciais em regiões íngremes. Disseminação de equipamentos culturais em locais turísticos. Não, poderia ser se fosse em regiões periféricas, mas em locais turísticos, né, já são lugares onde o mercado atende muito bem essa necessidade. Então, né, também errada. Desregulamentação do setor imobiliário em áreas favelizadas. Não. O ideal seria, né, a regulamentação do setor imobiliário, garantindo a posse da terra àqueles que estão em condições de irregularidade, e o poder público deve, e
né, por meio de uma série de políticas, atua, né, nessa frente. Então, não é desregulamentação de maneira alguma, né? Resposta certa, então, A. Questão 26, Enem de 2017. A configuração... Opa! Não, vamos ao comando primeiro. A organização interna, já marca aqui, do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de... Aí a gente já vai buscar aqui um tipo de organização, para a gente depois ter que falar qual é o que leva a ela, né? A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho, os principais serviços e a constituição de uma região periférica concentradora da população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades, com capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica. Caiado, migração intrametropolitana e o processo de estruturação do espaço urbano da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal. Então, qual é, né, a organização interna? É uma organização, né, desigual, onde concentra serviços, onde concentra empregos, onde em regiões, né, valorizadas e onde a população de baixa renda está distribuída, né, na região periférica, precária, né, de serviços precários e empregos. Isso é resultado de qual processo? Opção A, expansão vertical, ou como a gente chama de verticalização. É o processo da derrubada de casas para a construção de condomínios, de prédios. Não é o que está sendo, né, tratado no texto. Isso é um processo urbano que acontece? Acontece, sobretudo pelo crescimento das cidades, valorização da terra, né? Temos mais pessoas precisando de moradias. As casas são derrubadas para a construção de prédios, mas não é o processo em questão. Polarização nacional, a Constituição de Brasília é fruto, então, de uma busca, né, de retirada da centralização do poder, da população do Sudeste e construção de uma geoestratégia de ocupação territorial, né, no centro do país, mas também não é o que está sendo falado no texto. A gente está observando apenas uma questão no âmbito urbano, né, local, regional, ali da região metropolitana do Distrito Federal. Nada de uma polarização nacional entre uma região rica e uma região pobre, não tem nada a ver com isso. Emancipação municipal, não, a gente observa, na verdade, uma certa dependência do entorno, né, dos municípios do entorno, a o Distrito Federal. E talvez a emancipação municipal também traz a ideia, né, de um certo distrito que se torna município autônomo. Nenhum dos casos. D. Segregação socioespacial. Perfeito, né? Um espaço segregado, né? Como o texto bem diz, né? População pobre na periferia e a população, né, classe média, população rica no centro, nos espaços onde tem as melhores qualidades de serviço público, onde tem as maiores ofertas de emprego. Então, é o que está sendo falado no texto. Perfeito. D. Desregulamentação comercial. Não está falando nada disso de a redução de normas, de leis, de regras sobre o comércio. Isso é desregulamentação comercial, não o que está sendo tratado aqui. Então, perfeito, correta, letra D. Vamos a 27, que é Enem de 2017. As articulações espaciais tratadas no texto resultam do... Então, vamos buscar que articulação espacial é essa. Está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é urbano. Pode-se dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um contínuo do urbano, do ponto de vista espacial. E do ponto de vista da organização da atividade econômica, as cidades não podem ser identificadas apenas com a atividade industrial, nem os campos com a agricultura e a pecuária. Silvia, Novo Rural Brasileiro. Essa, na articulação espacial que está sendo tratada é a articulação entre campo e cidade, como está muito mais complexo e difícil de diferenciar, né, e qualificar a atividade de um e a atividade de outro, né?
Isso resulta do quê? Aumento da geração de riquezas nas propriedades agrícolas. Isso está acontecendo? Tá. Né? A gente observa desde os anos 90 um aumento do lucro do agronegócio, um crescimento da importância do setor agrícola, mas isso não é a razão, né, para no campo a gente observar uma série de atividades que antes eram da cidade e nem, né, na cidade a gente vê a perda, né, de uma série de atividades que estavam que antes eram características da cidade, né? Então não tem nada a ver com isso. Não é resultado disso, né, essa mudança. B. Crescimento da oferta de empregos nas áreas cultiváveis. A gente está tendo um processo de redução, a gente vai discutir isso melhor na aula de agrária, né, sobre o processo de mecanização do campo. Então, não diria que a gente está passando um processo de crescimento de oferta de emprego no campo, né? Mas pela redução a partir do processo de mecanização da produção. C. Integração dos diferentes lugares nas cadeias produtivas. Perfeito. Né? Então, o que acontece? As indústrias estavam na cidade, elas estão se interiorizando, indo para o campo. E aí, antes, a cidade, que era muito caracterizada pela atividade industrial, já não é tão caracterizada pela atividade industrial. Né? Hoje em dia, são grandes centros de serviços e comércios, mas a indústria foi para o campo. É óbvio que esse espaço para onde essa indústria está indo vai se urbanizar, vai crescer uma cidade ali no entorno. Mas a ideia é que tanto o campo quanto a cidade eles estão muito interconectados. A gente pode pensar numa ideia da agroindústria também, vamos falar melhor isso na aula de agrária, né? Uma grande cadeia produtiva que ela é marcada pelo agrário, mas ela também é muito marcada por um processo de industrialização, agroindústria. Então, perfeito. D. Redução das desigualdades sociais nas regiões agrárias. Não, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, né? Que é né, essa mescla de atividades que antes eram bem delimitadas entre campo e cidade. Né? E muito menos podemos falar que estamos passando um processo de redução das desigualdades sociais em regiões agrárias. Nos últimos 20, 30 anos, a gente tem um processo, né, a partir da Constituição, de demarcação de terras indígenas, de demarcação de terras quilombolas, né, e de outras populações do campo, de processo de reforma agrária, né, de incentivo ao pequeno produtor, mas também, de forma correlata, a gente está passando um processo de aumento, né, e avanço do agronegócio. Então, temos como afirmar que a gente está passando um processo de redução das desigualdades sociais no campo. E também não seria o motivo, não está ligado à questão aqui do texto. Esse é o ponto. O Enem é muito interpretativo, né? O que o texto está falando? O texto está falando sobre essa complexidade de se definir o que é uma atividade, né, articulada no campo e uma atividade que se localiza na cidade, no urbano. Então não tem nada a ver com isso. Ocorrência de crises financeiras nos grandes centros. Também essa não é a razão, né, para essa grande mescla. A grande razão é porque temos uma grande integração de diferentes cadeias produtivas. Né? Resposta certa, C. Vamos para 28, é Enem de 2018. Comando. A maior complexidade dos espaços urbanos, ressaltada no texto, explica-se pela. Então vamos ver que o texto está falando de complexidade do espaço urbano. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependência de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. Então, né, o que a gente está observando, né, o texto está falando de um contexto anterior, onde, né, tínhamos um centro urbano, né, e uma periferia a esse centro urbano, dependente dele, articulada a ele, né, onde os processos econômicos aconteciam de forma mais lenta. Só que com a globalização, né, a articulação entre as cidades, às vezes uma pequena vila está articulada a uma grande cidade, né, o fluxo de informações, o fluxo de capitais, às vezes numa localização bem pequena, é tão intenso quanto na cidade. Então,
a comunicação dessa pequena cidade, às vezes, está diretamente ligada a um grande centro, né? Um polo, um tecnopolo de outro, né, país. Então, esse trecho é a ideia que o trecho está trazendo, né? A maior complexidade do espaço urbano contemporâneo ressaltada no texto explica-se pela expansão das áreas metropolitanas. Não, isso de fato aconteceu? Aconteceu. Mas isso foi a razão, né, de sairmos desse esquema onde temos uma cidade central e um entorno lento para uma relação complexa, onde esse entorno também tem fluxos, velocidades intensas que se articulam a cidades e países e centros de produções de outros lugares? Não, emancipação dos novos municípios, isso acontece, já acontece na história brasileira, a gente tinha menos municípios, com o tempo esses municípios podem se tornar, né, distritos, podem se tornar independentes e virarem novos municípios, mas não tem nada a ver com esse processo. Consolidação de domínios jurídicos, pode ser, tá ligado à mesma ideia de criação de novos municípios, mas não tem nada a ver com o que o texto está falando. Articulação de redes multicalares, perfeito. Então, uma escala local, né, de produção está articulado a um tecnopolo no outro lugar do mundo e também está articulado de alguma forma a uma organização, uma empresa que está nacionalmente constituída, né? Então, essa ideia de uma rede multiscalar produtiva a partir da globalização, o local articulado ao regional, articulado ao nacional, articulado ao global, diferentes escalas, né? E redes interconectadas, né? Em termos produtivos. Então, resposta certa D, A é redefinição de regiões administrativas, também não. E aí, olha também, ó, curioso, né? Isso, redefinição de regiões administrativas, né? Regiões que concentram diferentes municípios e não é o que leva a esse processo, né? Isso pode acontecer, uma redefinição, né, em termos de para melhor articular uma política pública? Sim, mas não tem a ver com esse processo. Beleza? Questão 29, Enem de 2018. O texto discute um processo em curso em várias cidades brasileiras. Uma consequência socioespacial desse processo é. Então, qual é o processo a gente tem que identificar no texto para poder dizer qual é a consequência desse processo. O Morro do Vidigal é um clássico do Rio de Janeiro. A vista dá para Ipanema e a favela é pequena e relativamente segura. Aos poucos, casas de um padrão mais alto estão sendo construídas. Artistas plásticos e gringos compram imóveis ali. Os moradores recebem propostas atraentes e se mudam. Não são propostas milionárias, apenas o suficiente para se transferirem para um lugar mais longe e um pouco melhor. Os novos habitantes aos poucos impõem uma nova rotina e uma nova cara. Nogueira, o que é gentrificação e por que ela está gerando tanto barulho no Brasil? É do Diário do Centro do Mundo, né? Publicado no Diário do Centro do Mundo. Isso aqui a gente chama de processo de remoção branca, né? Conforme um determinado local vai se valorizando, isso aconteceu no Morro do Vidigal, muito decorrente a partir da instalação da UPP. Os imóveis se valorizaram, algumas pessoas venderam quem tinha posse, né, porque viram esse processo, né, esse imóvel se valorizar e buscaram outras moradias, e quem não era proprietário viu o aluguel disparar e teve que se mudar também do Morro do Vidigal, né? Esse é o processo que está sendo descrito no texto. A consequência socioespacial desse processo é a expansão horizontal da área local. Não, na verdade, o texto até fala, né, de novas edificações, talvez até um processo de verticalização a partir de um maior investimento que está sendo realizado ali no Morro do Vidigal. Então, não. Né? Ou expansão horizontal seria uma expansão de casas, expansão vertical a partir da construção de prédios, né? Pequenos conjuntos residenciais. Expulsão velada da população pobre. Perfeito. Né? Ou a pessoa tem uma condição e fica deslumbrada com essa proposta, vendo a terra valorizar, e vende sua casa ali, e o que acontece? Né? A população mais pobre aos poucos vai saindo. Ou também o aluguel disparou e, né, essa pessoa também precisa sair dali. Então, perfeito. Resposta, letra B. Vamos ver as outras. A alocação imprópria dos recursos públicos. A gente não está falando de um processo aqui
necessariamente marcado por recursos públicos, e sim pela própria dinâmica de valorização e desvalorização de áreas de propriedades do capitalismo. Então, não é o caso que está sendo tratado, né, de fato, no texto. Privatização indevida do território urbano. Na verdade, a gente já está falando de áreas que são privadas, né? A pessoa tem lá a posse do terreno, ela vê esse terreno valorizar e ela vende, né, para poder comprar um terreno um pouco melhor numa região mais distante. Então já não é um processo de privatização. Remoção forçada de residências irregulares, não. Pelo contrário, o que eu falei é um processo de remoção branca. Não é forçada, mas sim a partir dessa grande incentivo, né, em termos financeiros, da pessoa vender a sua própria casa. Ou então, no caso, ela não ter mais condição de morar ali. E é tão perverso quanto, né? Esse é um ponto importante. Então, a resposta certa, B. É velado, não é forçado. 30, Enem de 2018. A realidade contemporânea do espaço rural descrita no texto deriva do processo de expansão do que, né? Então vamos ver o texto. Atualmente, não se pode identificar o espaço rural apenas com a agropecuária, pois no campo não há somente essa atividade, embora ela possa ser a mais importante na maioria das regiões situadas no interior do país. Não é procedente se pensar no campo dissociado das cidades. Espanhol, o desenvolvimento do campo brasileiro. A realidade contemporânea do espaço rural descrita no texto deriva do processo de expansão das áreas cultivadas? Não. A gente falou, o texto está dizendo que não podemos mais identificar o rural apenas com a agropecuária. Então, elimina B. Podemos identificar, então, que outras atividades, por exemplo, o crescimento do setor de serviços, inclusive em áreas rurais, né? No campo não, até porque o texto diz, pois no campo não há somente essa atividade, a atividade agropecuária. Se não tem só atividade agropecuária, podemos pensar, né, no processo da transferência de indústria para o interior, para a transferência de setor, né, o crescimento dos serviços, né, no rural. Então a resposta certa é a B. Vamos ver as outras só para eliminar. C. Da proporção de idosos, não tem nada a ver com isso, com o texto. Na questão demográfica, vamos até discutir um pouco demografia na aula de geografia da população, mas não tem nada a ver com isso. D. De regiões metropolitanas, não está falando que no rural ele deixou de existir para ter uma região metropolitana, ali uma grande cidade, uma grande urbe, né, um grande espaço urbano, continua sendo rural, só está sendo, né, constituído também por outras atividades para além da agropecuária. Então, também errada a D. E da mecanização produtiva, né? Mecanização produtiva fala, né, tá ligado à agropecuária. E aí, no caso, o texto está falando que a gente tem que olhar para o campo para além, né, do agropecuário, porque ele também tem hoje em dia outros, né, marcado por outros setores da economia. Então não tem nada a ver com o processo de mecanização, perfeito? Então a B aqui encaixa muito bem. Vamos à questão 31. Música do Chico Sainz com Nação Zumbi, né? Tá no CD da Lama ao Caos. Música muito boa, música boa para vocês utilizarem no Enem, música boa para curtir a vida, né? Tudo bom, né? Espetacular, poder de crítica, né? Chico Sainz, que era de Pernambuco, era de Recife, uma cidade muito desigual. Da Lama ao Caos, quer dizer, né, a cidade de Recife, na cidade de Recife, a periferia, a favela, cresceu em torno, né, de mangues, e então essa ideia, né, da lama, né, ao caos. Um movimento conhecido também como Mangue Beat, ligado a isso, né? A cidade. E a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Mais ou menos assim, desculpe aqui a minha péssima interpretação, né? Peço desculpas a Chico Sainz, Nação Zumbi, acabei me empolgando um pouco. A letra da canção do início dos anos 90 destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros,
que se refere ao déficit do transporte público. Isso é um problema urbano brasileiro? Pensa aí na sua vida. Óbvio que é. Mas é isso que está sendo trazido pelo texto. Olha como o Enem gosta de trabalhar muito texto, né? Seja canções, seja artigos, seja ficções, romances, mas traz muito texto em geral, menos imagem. A UERJ ela traz muitas imagens, mapas e tudo mais, né? Isso é o que está sendo trazido aqui no texto, né? Uns com mais, outros com menos. Não tem nada a ver com déficit de transporte público. B. Estagnação do setor terciário. Não está sendo falado isso no texto, e como a gente já estudou, na verdade, a indústria sai da cidade e a cidade fica, né, a partir das últimas décadas, muito marcada pelo setor de serviços e comércio. Né? Então, não é a estagnação do setor terciário, que é o setor de serviços e comércio, e a gente vive um momento de crescimento do setor de serviços e comércio, do setor terciário nas cidades. E também não está sendo tratado isso no texto. Então, duplamente equivocado. C. Controle das taxas de natalidade. Isso não é uma política que existe nas cidades, né? Controle de taxas de natalidade. Vamos falar desse conceito na aula de população. É o controle dos nascimentos, por meio de uma série de políticas possíveis. A gente não tem uma política assim no Brasil, e o texto não está falando de uma questão de nascimentos, de população, de estrutura demográfica, de estrutura da população. Não tem nada a ver com isso. D. Elevação dos índices de criminalidade. O texto fala que a cidade está ficando mais perigosa, que estão ocorrendo mais crimes na cidade? Não fala disso. É desigualdade da distribuição de renda. Perfeito. Nessa aqui, mamão com açúcar. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Né? O rico fica mais rico e o pobre mais pobre, né? Como diz outra música aí também. Então é isso. 31, letra E. 32. O conceito que define o processo descrito denomina-se. Então vamos tentar entender qual é o processo que está acontecendo aqui. O consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos espaciais no espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio, com a produção e/ou a renovação de construções, diferente de outras porções da cidade dotadas de menor infraestrutura. Que processo é esse, né? A questão quer saber. Qual o conceito? Isso aqui tem a ver com escala cartográfica. Ainda não tivemos aula de cartografia, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a escala cartográfica. Escala cartográfica não é nem um processo. Isso aqui a gente está pensando, né? Isso se trata de um processo. Escala não é um processo. Só define o tamanho do zoom que ali a gente dá para entender uma região, né? Uma escala grande, né, a gente está olhando muito com muito zoom. Uma escala pequena, a gente está se distanciando muito. É uma escala global, por exemplo. Então não tem nada a ver com a escala aqui, cartográfica. B. Conurbação metropolitana. Isso é um conceito ligado a um processo que acontece nas cidades, no urbano, sim. Né? Ligação de diferentes cidades, criando uma grande região metropolitana. Mas isso aqui é o que está sendo tratado no texto? Não. Outra interpretação, Enem muito interpretativo, hein? C. Território nacional. Território nacional não é um processo, é um dado, né? Ele tem fronteiras, ele tem uma métrica, ele, né, ocupa um espaço determinado por uma série de acordos, né, com uma fronteira ali bem definida. Não tem nada a ver com isso aqui. D. Especulação imobiliária. Perfeito, né? E é essa a resposta certa. Ou seja, né, distribuição de investimentos, construção, reconstrução de uma série de prédios, casas, comércios, construção de espaços e serviços, né, determinado por essa mudança de valorização e desvalorização de espaços. Né? A ideia da especulação imobiliária é um terreno que ele está, né, vazio, esperando, né,
investimentos na região, esperando crescimento urbano em direção a essa região, para ele ser valorizado. Né? Se ele não está fazendo uso social daquele espaço, se ele está sendo utilizado para especulação imobiliária, ele pode ser despossado, né, para ter uso social. Né? Se as pessoas precisam de habitação e alguém está usando, né, deixando aquele terreno vazio apenas para, né, ter um ganho futuro, isso na nossa legislação garante que ele pode ser despossado para ser utilizado em prol do benefício geral da população, tendo em vista que existe na cidade muitas pessoas com, né, necessidades de moradias, né, a gente tem um grande déficit habitacional. Então, mas o processo descrito é exatamente esse, né, o de especulação imobiliária. É paisagem natural. Paisagem natural não é nenhum um processo, né, um conceito. Aquilo que a gente observa, que a gente vê, que a gente sente, que a gente cheira, que a gente escuta, né? E aquilo como a gente se conecta com o espaço exterior. Isso é a paisagem. E no caso natural, né? Aquela não que está intocada pelo ser humano. Então a resposta certa é D aqui. Questão 33, Enem de 2019.2. Vamos ao comando? No meio urbano, o atendimento da proposta de inclusão social apresentada no texto demanda um conjunto de intervenções técnicas que promovam o. Então, o que você já faz? Ó? Meio urbano, marcou? Atendimento à proposta de inclusão social, que está no texto, né? E ele já marca aqui, ó, demanda um conjunto de intervenções. Vamos para o texto? Estima-se que no Brasil mais de 20% da população tem algum tipo de dificuldade de locomoção, seja por deficiência física, motora, sensorial ou mesmo por uma condição específica transitória. Para que essa parcela da população exerça plenamente o seu direito constitucional de ir e vir, os sistemas de transporte tendem a apresentar características adequadas de acessibilidade, dentro dos conceitos do desenho universal. Então, a gente está falando de uma questão de acessibilidade à cidade, aos transportes públicos, né? O atendimento das propostas de inclusão social apresentadas no texto, né, em termos de acessibilidade, então a inclusão social aqui a gente está falando em termos de capacidades de locomoção, né, e dificuldades de locomoção, demanda um conjunto de intervenções técnicas que promovam o ou a ocupação das áreas periféricas. Não está falando de periferização, não está falando de questões habitacionais, não tem nada a ver com essa opção A. B. Democratização do espaço público. Perfeito, né? Se a nossa Constituição garante o direito à cidade, se a nossa Constituição garante o direito de ir e vir, a gente tem que garantir os meios a todas e todos de ir e vir. E aí, para isso, a gente tem que ter um transporte público adequado, a gente tem que ter uma infraestrutura urbana adequada, calçadas bem, com manutenção, com estrutura, né, com rampas, também não só nos espaços públicos, mas espaços que oferecem serviços públicos, mesmo que sejam privados, também tem que estar, a gente tem que ter legislação que exija que esses espaços estejam, né, atentando a todas as necessidades de todas e todos. Então, perfeito. Isso, né, é para promover a democratização do espaço público. C. Alargamento da malha de rodovias. Não, a gente está falando aqui, né, de acessar o transporte público. Não adianta construir rodovia se a pessoa não consegue subir no ônibus, por exemplo, né? Então não é assim. D. Monitoramento dos fluxos populacionais. É um ponto importante, né? Você monitorar para entender quem está conseguindo se locomover e quem não está. Tá, mas assim, tá muito distante. Isso não é para. E isso seria um meio para você garantir essa democratização e e não o inverso, né? A gente não está falando de intervenções técnicas para melhor monitoramento dos fluxos populacionais. A gente está falando de intervenções técnicas para promoção da democratização do espaço público. Expansão de sistemas de comunicação. A gente não está falando de intervenções técnicas para a melhoria das comunicações. Isso é importante para uma série de questões, para a democratização do acesso à internet, para a democratização do ensino, para a democratização do acesso à informação, mas não é o que o texto está trazendo. Perfeito?
Questão 34, Enem de 2019. A manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de... Então vamos ver o que é a manifestação artística. A gente vê aqui muros grafitados, né, com arte aí, né, e é acompanhado de um texto. Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Estamos falando do grafite aqui. Voltando ao comando, a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de regulação das relações sociais. Não. Então quer dizer que quem está grafitando está aumentando a capacidade de controlar as relações sociais que ali estão acontecendo. A gente não está falando de uma articulação do poder público para melhor controlar a população, não tem nada a ver com isso. Opção B, apropriação dos espaços públicos. Perfeito. Né? Como eu disse, a cidade ela é produzida, a gente falou isso em aula, e também apropriada de maneiras distintas. Né? E o grafite é uma maneira de você requalificar aquele espaço, né? De você utilizar o espaço como um meio de liberdade de expressão, né? De você, às vezes, né, recuperar áreas onde estavam muito abandonadas e que não estavam sendo ocupadas. Tem uma série de funções e independente, né, como você avalia isso, isso é uma forma de você se apropriar desse espaço público, né, que é de todas e todos. Então, né, o grafite traz essa ideia, né, de um espaço público que é produzido e também apropriado de maneiras distintas por diferentes camadas da população. Então, a resposta certa é B. Padronização das culturas urbanas, não, aqui traz uma questão de singularidade, de subjetividade, de particularidade, que está muito longe, né, de a gente estar criando uma padronização, pelo contrário. D. Valorização dos formalismos estéticos. Não, pelo contrário, aqui está falando, né, que envolvem técnicas, agentes e sistemas que não encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Então a gente está falando pelo contrário, né, de valorização de outras formas estéticas, né? Revitalização dos patrimônios históricos. Revitalização muitas vezes traz a ideia, né, da gente buscar a estética original daquele espaço. Então, não. Né? A gente está construindo, por meio do grafite, outras estéticas. Né? Então, também errada. Resposta certa B. Estamos chegando à nossa final da lista, hein? Muito bom. Questão 35. Enem de 2020. O resultado do processo geográfico descrito foi... Então, vamos entender o processo para a gente já buscar qual é o resultado dele. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Moura, Arranjos Urbanos Regionais, também publicado, né, disponível aqui no site da UB Educação. O que o texto está trazendo para a gente, né? Interpretar o texto antes, né? E aí, bom, isso, eu amo isso, eu acho muito importante vocês fazerem exercício, porque vocês aprendem mais, vocês revisam o que a gente já tratou, né? O que o texto traz aqui, né? O processo de urbanização no Brasil foi, né, decorrente do processo de industrialização, né? E nesse processo, uma das consequências foi a valorização da escala local. A gente está falando de grandes metrópoles nacionais, não diria uma valorização de escala local. Crescimento das áreas periféricas? Perfeito. Isso aí a gente já viu milhões de questões que estão trazendo essa problemática da periferização, do crescimento urbano desordenado, e é uma consequência desse processo de urbanização do século XX. Então, perfeito, letra B. Vamos ver as outras.
densificação do transporte ferroviário não é consequência. Aí é curioso, né? Vamos é, pensar aqui nessa questão, porque de fato tem de alguma forma, a partir da industrialização, expansão do setor de transporte ferroviário, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o crescimento na construção de trens, na densificação das redes de trens, a construção de uma rede de metrô, mas ele não é o principal. Então, esse ferroviário é que a gente desconfia, por mais que haja, a gente desconfia, porque o principal meio de transporte no Brasil é o rodoviário, né? Então, a gente já elimina C. D. Predomínio do planejamento estadual. Não, a gente sabe que esse processo, né, de crescimento urbano, ele foi pouco, né, marcado pelo planejamento, foi muito desordenado e o estadual aqui ainda muda uma escala que não é a principal escala de articulação, de organização das políticas né, para as metrópoles. Elas estão muito mais articuladas nos âmbitos dos municípios, nos âmbitos das regiões metropolitanas, não no estadual. E mesmo assim a gente sabe que não é marcado por planejamento. Perfeito? É inibição dos consórcios intermunicipais. Não. Como eu disse, essa, né, crescimento das grandes metrópoles que concentram, né, dentro de uma vida cotidiana, de uma relação de dependência, mais de um município, levou à construção de consórcios intermunicipais para planejamento, para, né, elaboração, implementação de políticas públicas. Então, né, na verdade, perfeito, resposta correta é a B. Última questão para finalizar essa extensa lista. Questão do Enem de 2020. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo. Então vamos ver que modelo é esse. A gente já busca no texto um modelo de planejamento. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades. A nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. Cidades do Amanhã, História Intelectual do Planejamento Urbano, Projetos Urbanísticos no século XX. Olha como legal, então a gente já vê. Às vezes é bom ler isso aqui, gente. É meio raro, mas às vezes eles ajudam a gente a contextualizar, né? Às vezes dá até a própria resposta. No século XX, né? Perfeito? Então, esse é um processo urbano que aconteceu de urbanização ao longo do século XX. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pela primazia da gestão popular, não. Né? Na verdade, a organização, a gestão do espaço urbano, ele é muito concentrado na mão do poder público, que ordena, muitas vezes tem um péssimo diálogo com a população, tem um péssimo diálogo com movimentos sociais, que tem um péssimo diálogo, né, com outras formas de organização, com outros agentes da cidade. Então, não é primazia da gestão popular, é primazia da gestão, né, de burocratas, influenciados por empresários, né, popular não. E o texto não está trazendo isso também, né? Esse é o ponto. Você une o conhecimento que você tem com o próprio texto, a interpretação do texto. Uso de práticas sustentáveis, não, ainda mais no século XX, mal se falava em sustentabilidade. E o texto também não está falando disso, né? O texto está falando de máquinas, de riqueza, longe de sustentabilidade, a ideia de sustentabilidade. C. Construção do bem-estar social. Não. Né? De alguma forma, o que você já percebe, né? Você sabe, né, que esse crescimento da cidade foi um crescimento muito desigual, né, marcado pela concentração dos serviços, concentração da riqueza, não é, né, marcado pelo bem-estar social. E se, de alguma forma, essa fosse a opção correta, o texto teria que estar dizendo isso, né? Então o texto não está apontando nesse sentido.
de soberania do poder governamental, aí tá um ponto, porque isso você pode pensar, né? De alguma forma, o poder governamental tem um grande influência sobre a cidade, mas ele está em muito diálogo com um agente. Então eu falei, ele não tem um bom diálogo com movimentos sociais, não tem um bom diálogo, né, com a população no geral, mas ele tem um ótimo diálogo com o setor empresarial, né? Este tem um grande poder de influência sobre o, os governos. E aí, de alguma forma, o crescimento da cidade foi marcado por um poder, né, governamental muito forte? Sim. Mas a ideia de soberania é que ele seria o único agente que teria a capacidade de decisão nessa cidade e já desconfiaríamos dessa. E aí, quando a gente olha a opção E, ampliação da participação empresarial. Perfeito, olha essa frase final. Cidade, a nova mensagem que soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser azeitar a máquina, facilitar de tudo para que, né, os lucros crescessem, para que, né, atendessem, as políticas atendessem aos interesses dos empresários. Perfeito? Então a resposta certa é. Foi um prazer corrigir essa extensa lista com vocês. Se você, né, conseguiu fazer tudo, fico contente, se não, tudo bem também. Foram muitas questões para vocês verem, né, como é um assunto muito recorrente, como é um assunto muito cobrado, geografia urbana no vestibular. Um assunto importante não só porque é muito cobrado, mas porque também perpassa a nossa vida, né? É, vivemos o urbano, em geral, quando dou essa aula no Pré, a participação é imensa, porque as pessoas, né, têm uma série de questões, uma série de observações, uma série de saberes, uma série de inquietações. A partir dessa vivência do urbano, a partir da reflexão sobre essa vivência. E é sempre um prazer, né, poder trazer novos elementos em diálogo com essas vivências. E, bom, espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenham aprendido um pouco mais, que tenham tirado aqui as dúvidas do que vocês não tinham entendido muito bem. Foi um prazer e até a próxima!